Tudo bom com vocês? Se assente, por favor. No culto de despedida do pastor Aguinaldo, lá em Xerém, na Central de Mantiqueira, o Nilton, engraçadinho toda a vida, fez questão de dizer assim: o primeiro filho dele sou eu. E aí eu tive que dar uma resposta que cabia. E se eu quero saber quem é a ordem de quem chega primeiro, eu quero ser filho. Talvez você ouve assim algumas conversas, tem dois jeitos de você ver alguém sendo muito abençoado. Eu sou muito abençoado por ser gerado no coração do pastor Aguinaldo. Eu me lembro que o primeiro culto que ele pregou, ele foi para ajudar, o que eu vi ele pregando, foi com o Nilton, na igreja do Nilton. E aí ele foi para orar o Nilton, eu fiquei com a cabeça assim, a minha aqui, ó. Aí a minha, ele passou a mão rapidinho, já foi orar para o Nilton de novo, aqui, pastor, volta aqui. Aí ele profetizava para o Nilton e falava: recebo, Senhor. Ele dizia para o Nilton: vai governar, eu também. E você precisa entender que a bênção vem de Deus. Se o coração está para lá, eu estou falando, é meu também esse negócio aí, tá? Mas o negócio é ser filho. Se tu é o primeiro, se tu é o segundo, se tu é o terceiro. Aí quando terminou, o ministro de louvor da minha igreja tinha pregado lá, tinha cantado na igreja do Nilton. Aí ele disse assim: gostei desse pretinho cantando. Aí o Nilton querendo cavar para mim: você tem que ouvir esse gordinho também. Aí ele disse: prega. Já que vai o menino cantar, deixa ele ir também. Aí eu fui para Mantiqueira, na agenda do Vitor. Aí a agenda era do Vitor, o Vitor cantou, aí o pastor Aguinaldo virou para mim e falou: o tempo hoje é corrido, terça-feira aqui, 20 minutos, meu filho. Eu falei: 20? Tá bom demais 20 minutos. Aí quando deu uns 15 minutos, a igreja pegou fogo na central, eu virei para a igreja e falei: já estou terminando, que o pastor só me deu 20 minutos. Aí os irmãos olhou para ele: sério? Ele: fique à vontade. Não precisa brigar com o pastor, é só jogar a igreja contra ele. Não, fique à vontade. Aí quando terminou ali, aí eu nasci no coração, eu acho. Entendeu? Foi benção demais, o Vitor nunca mais voltou lá. Eu furei a agenda do Vitor, mas eu estou aqui. Vocês estão bem, gente? Só um pouquinho mais baixo, bem baixinho mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta: como que você recebe as pessoas? Como é que você recebe as pessoas? Eu estava aqui pensando, só um pouquinho mais baixo, mas tá bom, só baixinho. Como é que você recebe as pessoas? Bem mais baixinho. Vai ficar ali. Vou tirar. Tá pegando. Isso, ó. Isso. Como é que você recebe as pessoas? Eu me lembro que eu era missionário no interior de São Paulo. E missionário no interior de São Paulo, aquelas crises que você tem quando você está no campo. Eu me lembro que eu não tinha internet, não era essa época, então eu fui para uma lan house, perto da igreja, da base missionária que eu era pastor. E aí o YouTube gerou um vídeo de um pregador. Eu me identifiquei logo, era um pregador muito gordo. O nome dele era Crésio Araújo. O Crésio pregou. E aí aquilo me emocionou, Deus falou comigo. Eu não me lembro da palavra mais, mas eu me lembro que foi de Deus aquele dia. Eu falei, aí no meu coração, eu estava no interior, muito longe dos meus amigos, muito longe da minha família, muito longe de tudo. E aí eu falei com Deus assim: poxa, Deus, um dia o Senhor pode me dar um presente. Deixa eu conhecer esse cara. Passou meses, eu estou no Rio para resolver algumas pendências, tanto na igreja sede do campo que eu era, quanto algumas questões pessoais. E aí eu fui lanchar na lanchonete do Vitor. E aí eu estou lanchando e o Vitor falou: pô, hoje aqui na matriz aqui, está pregando pastor Crésio Araújo, conhece? Eu falei: um gordinho? Poxa, cara, ele tem uma palavra bacana, pregador. Eu queria conhecer ele. Aí o Vitor falou para mim: eu estou aqui correndo aqui, porque quando terminar lá de pregar, eu vou ter que levar ele em Engenheiro Pedreira. Belfort Roxo para Engenheiro Pedreira é chão. E eu vou ter que parar o que eu estou fazendo aqui, está com o movimento da loja, eu vou ter que ir lá levar ele. Eu falei: não, eu o levo. Ele: tu leva mesmo? Leva. Aí demorou, passou um tempo lá, e o Vitor dava o lanche para o pregador, e ele tinha um carro novo que ia buscar. Eu falei: não, meu carro está novo também, eu levo.
E aí o Crésio chegou, quando o Crésio chegou, já me apresentaram para o Crésio, esse menino que vai te levar. Aí eu comecei a trocar uma ideia com o Crésio, lanchamos juntos. Terminado, eu botei ele no carro e levei ele para Engenheiro Pedreira. Aquelas conexão de oração. Na conversa a gente foi falando e o coração do Crésio se apaixonou pelo meu, o meu pelo dele. E ele foi falando, você prega? Eu falei, prego. Não como você, mas eu prego. Ele prega mesmo, cara? Eu prego. Eu falei, tem uns CDs aqui. Eu peguei um monte de CD logo e dei para o Crésio. Eu acho que ele não ouviu nenhum. Mas eu dei para ele tudo que eu tinha. E fui indo. Entrei em Engenheiro Pedreira. Engenheiro Pedreira, meu irmão, onde o Crésio morava, era terra vizinha do Xurek. Você anda tão distante. Nunca chega. Mas era longe, mais longe. Era dentro do Guacoanguá, que tem areal lá, esqueci o nome agora. Guandu. Dentro do Guandu. Eu entrei dentro do Guandu, deixei ele lá, e isso era umas 2 e pouca da manhã já, quando eu consegui levar ele lá. Quando eu cheguei na casa do Crésio, eu falei, pô, obrigado, fica com Deus aí. Ele, fica com Deus? Você está doido, rapaz? Você acha que você vai vir na minha casa e não vai entrar? Eu falei, mas é 2 da manhã. E no caminho ele ligou para a Edgilma, que era a esposa dele, e disse, olha, estava dormindo, amor? Acordou ela e disse, estou chegando já, estou com um amigão aqui meu. Um amigão meu aqui. E estou chegando. Quando eu cheguei lá, a Edgilma deu para perceber que ela tinha acabado de acordar, ela abriu o portão para a gente, entra. Eu falei, esse pessoal está fazendo média, pô. Eu digo, não. E aí eles foram me constrangendo, dizendo, tá doido, rapaz? Você vai vir aqui e não vai entrar? Eu digo, não, pastor, claro que eu entro. Aí eu entrei, sentei na mesa dele, quando eu sentei na mesa dele, ele começou a falar da vida dele, do casamento dele, e a Djilma foi fazer um café. Daqui a pouco a Djilma foi lá e botou biscoito. E botou manteiga. Foi abrindo a geladeira, estilo minha mãe, pegando tudo que tinha na geladeira e botando na mesa. Eu não sou gorda à toa, eu tenho uma mãe que engorda filho. O Daniel diz que ele é gordo porque tem tiroide. Mas deixa. Tá. Tireoide, ó. Come igual um monstro. Mas voltando para cá. Hiperbarriga também. Ele diz que é hipertireoide, hiperpança. Mas voltando para cá, se mete não que já pregou, é minha vez. A Edgilma foi tratando a gente e eu fiquei admirado com aquela mulher. O jeito que ela me recebeu, o bom humor dela, o fazer o café. E o constrangimento foi crescendo. Quando terminou aquele dia, eu ganhei um amigo. Eu ganhei um casal de grandes amigos. Mas eu me lembro dela levando a gente no portão e eu dirigindo o carro para casa. E a única coisa que veio na minha cabeça, eu já admirava o pregador. Mas agora eu admirava a pessoa. Mas aí eu me lembro de uma oração que eu fiz. Eu disse, Senhor, eu não sei quando eu vou casar. Eu não sei com quem eu vou casar. Eu não sei o rosto. Mas eu conheço o caráter. Me faz casar com alguém que recebe tão bem como a mulher do pastor Crésio. Anos depois eu casei. Edgilma e Crésio eram meus padrinhos de casamento. E a Priscila é a Edgilma para ser anfitriã. Melhor prato, melhor colher. Ela não gosta de café e não faz para mim. Mas se chegar alguém lá em casa, ela imediatamente corre e faz um café. Mas eu só me casei... Fica em pé, mulher. Mostra o quanto eu casei bem. Viu? É linda. Desde já eu repreendo todo olho grande aí. Mas quando eu olho para o meu casamento, eu olho para a minha vida, eu olho tudo que eu colho, eu tenho convicção que isso tudo foi tocado num dia que eu fui recebido bem por alguém. E essa pessoa me receber bem, me deu uma referência do que era bom e do que aquilo que eu queria na minha casa. Por isso que eu estou te perguntando como que você recebe as pessoas. Quando a gente começa a falar de voluntariado, e eu vou misturar algumas coisas aqui, a gente quer viver voluntariado porque, escuta, voluntariado não é coisa de igreja apenas. Está todo mundo pensando em visão, missão, valores. Isso está no mundo empresarial. E voluntariado está lá. Aquela coisa de eu produzir mais, dar mais e coisa do tipo.
Só que se a gente quiser viver uma cultura de voluntariado e implodir essa maldição de desserviço que habita no nosso coração, a gente vai ter que resgatar um mandamento negligenciado chamado hospitalidade. Deixa eu... Está aqui já, Fernandinho? Foi? Tá não. Foi? Ah, tá aí, bonitinho, minha assinatura e tudo. Quando a gente fala em hospitalidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é anfitrião. Diga anfitrião. Quando a gente pensa em alguém que é anfitrião, a gente está falando de alguém que vive o mandamento da hospitalidade. No dicionário é um substantivo masculino que é aquele que oferece e paga as despesas de um jantar, festa, banquete. O dono da casa, que recebe os convidados para qualquer evento. Pelo dicionário, então, é o dono da casa que paga o banquete. Ou aquela pessoa que convida e paga. Na mitologia grega, anfitrião era o marido de Alquimena, mãe de Hércules. Vou te contar a historinha do anfitrião. O anfitrião é casado com a Alquimena. A Alquimena parece que é bonita, mas tão bonita que Zeus fica de olho nela. Zeus olha e fala, eu queria ter uma noite de amor com a Alquimena. Ela é apaixonada por anfitrião, o que ele faz? Ele chama o seu servo Sósia. Sósia fica na imagem do servo do anfitrião que está na guerra, e ele vai com a cara do anfitrião, entra na casa de anfitrião, finge ser anfitrião, tem uma noite de amor com a Alquimena. Só que, o que aconteceu? Ele engravidou a Alquimena nesse período. Quando o anfitrião volta da guerra, ele descobre a mulher dele grávida, e logo, imediatamente, ele diz, caramba, tomei um chifre. E a Alquimena jura, não, a única pessoa que eu me deitei durante esse período todo foi com você. Você veio aqui em casa e disse, você está louco, eu estava na guerra. Quando Zeus, na mitologia grega, vê a besteira que fez, o absurdo que ele causou no casal, então bate um senso de justiça. Ele visita o Zeus e o anfitrião e conversa com o anfitrião e diz para o anfitrião o seguinte, cara, me perdoa. Fui eu que entrei na sua casa, fingi ser você, e deitei com a sua mulher. E agora sua mulher está grávida de um semideus. O anfitrião fica todo bobo. Olha para Deus e fala, eu fui abençoado. Um Deus entrou na minha mulher e eu vou ser pai de um herói. Dali nasce o semideus Hércules. E aí toda vez que alguém quer falar de um exemplo de alguém que é anfitrião, fala, anfitrião. Porque é o cara que não reparte só o que tem, reparte até a própria mulher. É óbvio que a nossa referência de anfitrião não vem dos gregos. E eu sou brasileiro. Mas eu coloquei que eu achei que eu ia parecer inteligente citando mitologia grega. Então eu botei aí para parecer que eu sou espiritual, intelectual. Mas quando a gente pensa na ideia bíblica de anfitrião, a gente pensa no cara que pratica a hospitalidade. Esse é o texto. Quando a gente lê Paulo escrevendo a Romanos, ele fala exatamente isso aí. Ó. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Duas coisas a gente tem que guardar na cabeça quando a gente fala de alguém que recebe bem e pratica a hospitalidade. É sempre um mandamento de alguém dizendo, você precisa praticar. Por que praticar? Pensa numa coisa que vaza muito rápido, hospitalidade. A primeira coisa que acontece é que você não nasce uma pessoa muito hospitaleira. Você vai praticando para isso ficar bom. E se você perde a prática, logo, logo você perde o mandamento que deveria definir o que você seria em Deus. Quando a gente olha para a igreja e as pessoas fazem tudo na igreja pagando, mas não fazem nada de graça, você tem que entender que eles perderam a prática. E a gente precisa fomentar e fazer o cara praticar isso. Mas quando a gente fala de hospitalidade, ela vem de duas palavrinhas, que elas não estão ali, as duas palavrinhas. É isso mesmo? As palavrinhas não foram. A culpa é minha, hein? Foi não. Deixa eu ver daqui. Bem feito para mim.
Mas a hospitalidade vem de duas palavrinhas no grego, que é philos e xeno. Essas duas palavrinhas que formam a palavra hospitalidade é amigo ou amor fraterno, amor de irmão, e xenos que vem de estranho. Então, quando você junta as duas palavras para formar hospitalidade, é amar como um amigo ou amar como um irmão o estranho. Então, quando a gente pensa em hospitalidade, você precisa entender que hospitalidade não é receber bem quem eu amo. Hospitalidade é receber bem quem me é estranho. Então, quando você diz, não, eu sou uma pessoa muito maneira porque eu recebo todo mundo bem. Qual foi o último estranho que dormiu na tua casa? Qual foi o último estranho que você recebeu na tua casa? De vez em quando a gente vê problemas para a gente botar Gessel na casa de alguém, porque o cara fala o quê? Ah, um monte de gente estranha entrando na minha casa. Ah, eu gosto quando vem pessoas que eu conheço. Agora, quando vem pessoas que eu não conheço, é estranho. Porque esse cara nunca entendeu a hospitalidade. E eu vou falar algumas coisas para vocês. Todo mundo fica pensando que o pecado de Sodoma e Gomorra foi a homossexualidade. Ou o pecado de imoralidade sexual. Mas quando a gente lê Ezequiel 16:49, a gente descobre uma coisa muito louca. A razão final que faz Deus tacar fogo em tudo e arrancar a vida daquele povo era simplesmente os maus tratos que eles tinham com o estranho. Você vai perceber isso que quando os anjos entram e ficam dentro da casa de Ló, qual é o papo na visita? O Ló vai dizer, cara, fica com a minha filha que é virgem. E aí vai dizer, não, a gente quer se deitar com os visitantes, com esses estranhos que estão aí dentro. E Deus fala, então, deu o limite, deu a conta. Por quê? Porque eles maltratam os estranhos. Eles maltratam os estrangeiros. E como eles não cuidam dos estrangeiros, eu vou puni-los. Eu vou botar sobre eles o meu juízo. Por que Deus faz isso? Porque Deus vai falar, vocês precisam receber as pessoas bem porque vocês foram estranhos no Egito. E quando a gente começa a falar de hospitalidade, de anfitrião, e começa a pensar na ideia de amor de irmão ao estranho, a gente tem que pensar numa verdade que a gente tem que caminhar. Qual delas? Que a gente é estranho, ou já foi estranho. Hoje a gente olha para a fé e fala, uau, eu sou filho de Deus, mas a gente estava no Egito e a gente era estranho lá. Mas tem irmão que tem amnésia e que esquece dessa situação. Por isso que quando a gente tenta servir as pessoas e quer servir as pessoas a partir de eu vou servir quem eu tenho familiaridade, eu vou servir quem eu conheço, eu vou servir quem se dá bem comigo, a gente sempre quebra a cara, porque isso não é hospitalidade. Porque hospitalidade é tratar bem quem eu não conheço, tratar bem quem é o estranho, não pelo coração dele, mas pelo meu que foi transformado em Cristo. Você sabe que estão falando de você, né? Alguém aqui sabia que estão falando de você? Você está aqui nesse exato momento, mas tem alguém falando de você. Nossa, quem tem certeza que alguém fala sobre você? Levanta a mão aqui. Ah, eu sinto minha orelha queimando. Alguém fala de mim. Levanta a mão aí. Tem uns crentes espírita, né? Que sente. Um católico espírita com evangélico, eu sinto um negócio na minha orelha. Quem sente que tem gente falando de você? Levanta a mão aí. Ou não precisa sentir, eu sei que tem gente que fala de mim. Pelo menos uma pessoa fala de mim. Levanta a mão rapidinho. Ok. Quem vive falando dos outros? Levanta a mão aqui rapidinho. Quem levantou a mão é crente, o resto é tudo hipócrita. Sempre haverá alguém falando de mim. A pergunta é, está falando bem ou mal? A pergunta é, está falando de mim, mas falam o quê? Se você tiver com a tua Bíblia aberta, 1 Reis, capítulo 10, eu leio uma sequência de coisas aqui que me assombram. Ao ouvir a rainha de Sabá, a fama que Salomão alcançara pelo nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Versículo 3. E Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Versículo 4. Vendo a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificaram, assim também a comida de sua mesa, os quartos de seus oficiais, o porte e as vestes que lhe serviam, seus copeiros e seus holocaustos que ofereciam na casa do Senhor, ela ficou assustada. Versículo 7. Contudo, eu não criei até que vi
com os meus olhos, que não me contaram nem a metade. Essa mulher está longe, mas muito longe. E longe fala, ó, você precisa conhecer o reino de Salomão. Você precisa conhecer a casa de Salomão. Você precisa conhecer um camarada chamado Salomão. Falam tanto, mas tanto, mas tanto, que uma hora ela não aguenta. Ela junta uma parte do seu exército ali, uma galera para fazer uma escolta bacana para ela. Junta presentes e bate lá. Risco agora. Pode ser mentira. Pode ser fake. Mas também eu posso descobrir uma coisa que realmente confirma o que estão falando. Agora já parou para pensar? Ela tem as suas perguntas e os seus enigmas. Elas entregam a Salomão e Salomão responde tudo. Até aí, tranquilo. Mas você precisa perceber o que ela viu. O texto diz, vendo a casa que ele edificou. Você precisa entender que grandeza sempre está em detalhes. Então ela viu a casa que ele edificou. Ela viu o quarto que os seus criados dormem. Ela viu a postura. Ela viu como eles se vestem. Ela viu como eles servem. E o principal, ela viu como eles ofertam. Se perguntar para muita gente que quer prosperar, o cara vai dizer assim, só precisa ver o jeito que eu prego. Se ver o jeito que eu prego, resolve tudo. Só precisa ver o jeito que eu canto. Se ver o jeito que eu canto, resolve tudo. Só precisa ver o jeito que eu ministro e manifesto o dom. Isso resolve. Só que essa mulher ouviu falar sobre ele, veio checar o que ele falou sobre ele, e agora ela está assustada. E o que assustou ela não é o que ele é, mas o que ele tornou as pessoas em volta dele. Você entende que ser legal com quem você conhece não muda nada? Mas o jeito que as pessoas que estão ao teu redor são transformadas pela relação com você denuncia tudo. Ela não consegue olhar para a roupa de rei, ela começa a olhar para a roupa dos servos. Ela não olha o aposento do rei, ela olha o aposento dos servos. Qual o nome disso? Isso é cultura. Quando a gente começa a perseguir voluntariado, as pessoas falam assim, o que a gente precisa fazer para viver voluntariado? Um cursinho? Não, a gente precisa viver uma cultura. Pastor Aguinaldo falava sobre integração. Minha igreja é muito boa em integrar. Boa mesmo, é assustador o que ela faz. Parece até que eu vivo dando curso para as pessoas lá de integração. Porque qualquer pessoa está tão clara a visão, que qualquer pessoa que você para conversar, o cara conta tudo que a gente está fazendo, para onde a gente está indo. E aí tu pergunta, vocês estão numa caminhada de quanto tempo? Na boca do povo da minha igreja, 20 anos. Todo mundo lá sabe que o que a gente tem para construir leva no mínimo 20 anos. Ninguém fica membro da Vinde sem entender que vai perder os próximos 15 anos ali para ver para onde a gente está indo. E aí eu me lembro que uma vez eu recebi um casal lá na igreja, e esse casal é a Tayane e o Rael, e eles vieram de uma outra igreja de recepção treinada. Então tinha os voluntários treinados, mas era uma coisa superficial mesmo. Então aquele casal treinado sorriu para eles, fez tudo o que tinha que fazer para eles e colocaram eles para dentro da igreja. Primeiro culto. Segundo culto, estranho. Não só não mantiveram o que fizeram, mas quando eles foram ter contato com as outras pessoas da igreja, eles descobriram que as únicas pessoas que estavam com um sorriso pronto eram os treinados. Porque o resto estava cada um fazendo a sua própria vida, e correndo a sua própria corrida, e não percebendo ninguém ali. Quando eles vão congregar na Vinde, participar de um culto, eles viram a recepção e falaram, sabe como é que é, né? Isso a Thay falando do marido, olha, é igual a outra. Vem aqui, só que ela vai conversar com outro irmão. E aí eu ganhei gente na igreja porque ela está com o sapato sem cadastro, o cadastro aberto, e alguém abaixou e botou o cadastro. E ele olhou e disse, é um obreiro? Não, membro. O outro está chegando com o carro e está com sobrinho, e não tem ninguém lá preparado, e alguém ir lá e pegar e servir. Gente que chegou ontem na igreja e no outro dia já estava servindo naturalmente, todo mundo dizia, agora você é obreiro? Ele dizia, não, é que aqui é normal mesmo, qualquer um que chega, pega na vassoura, eles deixam. Porque tem igreja que se tu pegar na vassoura, o nego fala, o que você está fazendo aí? Está querendo o meu lugar? Mentira? E
lá na igreja é o contrário. Se está todo mundo trabalhando, você fica olhando aí, eles ficam com raiva. Fala, encostado, folgado. Mas chegou, quis ajudar, imediatamente a porta abre. A mãe do Júnior fala que são as formiguinhas, porque todo mundo na minha igreja chega 2 horas antes do culto começar. Ó, você está achando que teu pastor está te castigando? Vai para 20. O culto para eles começa às 5 horas, 5h30, está cheio de gente lá. E é engraçado, até hoje eu não pago faxineiro, não pago nada, porque a gente fala, para que pagar? Cultura. E é engraçado, eu fui com jovens, um tio meu, 70 anos, jubilou da igreja, que ele era um campo enorme, e aí ele não sabia o que fazer em casa, jubilado, não quis viajar com a mulher, não quis fazer nada, foi abrir uma nova igreja. Maluco, mas doido. E abriu num morro, pensa num lugar brabo, e aí ele está lá com mais 8 velhinhas lá, feliz. E fazendo plano para os próximos 5 anos. Eu falei, daqui a 5 anos, tio, pensei. No Cabo da Boa Esperança, quase cruzando o Cabo da Boa Esperança, empurrando a cachorrinha, mas planejando os próximos 5 anos. E aí eu levei os adolescentes comigo, e lá na igreja não tem departamento, mas a molecada vive a cultura do voluntariado, então a gente está tranquilo lá servindo. E aí, de repente, eles viram um adolescente vindo, pegando o nome de todo mundo, e eles, engraçado, né? Eu falei, engraçado, dá o nome. Departamento? Eles, e agora, pastor? Eu falei, inventa o nome. Aí eles, somos renascer em Cristo. E aí, em algum momento, deram a oportunidade de um pastor visitante. Aí o pastor visitante, desabafando, disse, eu ia vir ficar com vocês aqui. Mas eu só pensei em pedir a carta para cá. Meu pastor me chamou no canto e disse, você está aposentado, não está? Eu falei, estou. Então, estou precisando de alguém para ser zelador da igreja, eu vou te dar um dinheiro. Ah, Deus me deu essa benção. Recebeu a benção, eu recebi a benção. Aí quando terminou o culto, o pastor virou no meu ouvido e falou assim, vou te dar mais um negocinho a mais. Como é que eu vou sair? Eu queria vir para cá, porque aqui parece que lá dá uma oportunidade para ele falar. Mas não dá. Só que o mais engraçado não é isso. Ele falando isso, que ficou na igreja porque iam dar um salário para que ele limpasse a igreja. E não estou falando, não ganhe salário. Pelo contrário, essa igreja seja integral na igreja, e eu sou. Mas o que eu estou falando contigo é que a cultura do voluntariado é muito louca, porque quando ele está contando essa história, eu tenho um menino na igreja que os adolescentes da minha igreja são muito vivos e bocudos. Então, quando o pastorzinho estava dando testemunho lá, que estava ganhando dinheiro para limpar a igreja, gritou, ué, lá não tem voluntário, não? Essa igreja tem que pagar para limpar a igreja. Onde já se viu um pastor ganhar dinheiro para limpar a igreja? Será que não tem ninguém para limpar? O moleque tem 15 anos. Cala a boca, moleque. Cala a boca, moleque, eu vou apanhar aqui, miserável. Fica quieto. Mas na cabeça deles, o servir já é uma coisa muito normal e natural pela cultura de receber bem. Aí Israel e Tayane passou o primeiro culto, passou o segundo culto, passou o terceiro culto. Um dia eles foram naquela fila do perdão, viraram para mim e falaram, me perdoa, pastor, porque eu julguei errado. Eu pensei que quem recebia na portaria recebia bem. Mas eu descobri que vocês todos são a mesma coisa. É óbvio que a gente não nasce com essa cultura. Eu fui criado numa igreja que quem era o porteiro? Era o diácono mais barrigudo, com mais barriga e menos dente. Alguém viveu essa experiência? Mais barriga e menos dente. Esse cara ficava na portaria da igreja e geralmente quando ele estava de cansado, ele fechava a porta, o portão. E trancava com a chave e ficava lá da portaria de longe assim. E geralmente aquele cinto por baixo da barriga, igual o Newton usa. Embaixo da barriga, para a barriga ficar bem pontuda. Aquele paletó corsim, cornão, todo amassado. E esse cara era o cara que era o cartão postal da igreja. Então quando você chegava na igreja, ai, Senhor, irmão. E dependendo do dia, se ele tivesse brigado com a mulher, ele já te dava logo um fora na porta. E aí a gente contava com a ação do Espírito Santo para o visitante ficar. E aí, dependendo do dia que você estava todo lascado, tu ficava, meu Deus, eu estou tão ruim que eu vou ficar por aqui mesmo. A gente nunca se preocupou com a ideia, por quê? Porque a gente foi esquecendo de ser anfitrião. Só que ministério nunca foi na igreja, ministério sempre foi em casa. Quando eu fui ser pastor, falaram para mim na base missionária, por isso que eu fracassei lá, eu tinha que fracassar. Eu estava totalmente preparado para o fracasso. Falaram, não fale com as pessoas, porque as pessoas são abusadas. Se tu der confiança, as pessoas não vão te receber. Vão ficar tudo dentro da tua casa. Aí, de presente, me deram um portão
grande para que ninguém passasse. Eu morava nos fundos da igreja, então fizeram um portão dividindo a igreja para ninguém entrar lá. Então tinha porteirinha com cadeado, mantenha sempre com cadeado aqui. E não dá confiança para as pessoas que o povo é folgado. Tudo cooperando para não crescer. De vez em quando eu levo pessoas para jantar na minha casa ou almoçar e me assusta quando eu vejo alguém chorando. Eu falo, por que você está chorando? Ele diz, pastor, almoçando comigo. Eu falo, como assim? Isso não é normal? Ele diz, não. E eu falo, ué. Mas eu entendo, porque eu fui formado na ideia, não traga para tua casa porque não podem saber teus defeitos. Eu sou um pastor livre porque as pessoas da minha igreja conhecem todos os meus defeitos, inclusive os meus pecados. Isso não me deixou preso, isso me deixou livre. Isso não me deixou ferido, isso me deixou curado. E me livrou de ser um hipócrita. Mas só recebendo pessoas em casa para a gente viver isso. Como é que você recebe as pessoas? Essa mulher está assustada pelo jeito que as pessoas em volta mudam. Quando a gente lê Neemias 2, a gente vai ouvir o Neemias dizendo no primeiro versículo, eu nunca servi triste. Aí no versículo 2 você já vê o rei dizendo para o cara, o que está acontecendo? E se você ler o resto do capítulo, você vai perceber que o rei decide investir nesse cara para que ele nunca mais caia o nível do serviço. Porque quando você tem um padrão de servir pessoas com excelência, quando você cai o nível, alguém vai pagar para o nível subir. Mas quando você tem uma vida de recepção ruim, de cuidado ruim, de anfitrião ruim, quando o nível cai, o nego fala, é o que ele tem para dar. É tanto tempo recebendo mal, tratando mal, que quando as pessoas olham, falam, cadê? E às vezes a gente está orando por uma cultura, pedindo a Deus, Deus traz um voluntariado, só que é o seguinte, cara, você está pronto para receber pessoas na tua casa? Porque se você não está pronto para receber pessoas na tua casa, não vai ser aqui na igreja que você vai fingir que é gente boa. Ou a gente resgata o mandamento negligenciado e traz para cá. E leva para nossa casa e começa a fazer café com alguém, almoçar com alguém, jantar com alguém. Parece doideira isso, mas escuta, na pandemia eu tive que pegar a minha igreja, não tinha prédio, então foi bom, a gente foi liberto, a gente congregou, sei lá, em 5, 6 locais diferentes. Eu acho por isso que aquela igreja é maluca. O pessoal vai para qualquer lugar que eu for. Nós vamos para a linha do trem, culto da linha do trem. Qualquer lugar que eu chamar o povo, eu acho que o pessoal vai agora. Mas eu me lembro que uns 7 cultos a gente fez no monte. Eu nem gosto de monte. Mas a gente foi. E eu pensei, eu vou orar no monte com as 20 pessoas. Que nada. Quando eu pensei que nada, tinha umas 100 pessoas, 150 pessoas. E monte, né? Monte é um mistério. Aí eu me lembro que no primeiro dia do monte, eu falei assim, ó, você vai... Eu falei nada aleatoriamente, todo mundo deu a mão. Eu falei, essa pessoa da tua direita que você vai orar por ela essa semana. E aí eu falei assim, quem é a pessoa que está do teu lado? Aí a pessoa dizia, virava um membro da minha igreja de 3 anos, virava para o outro do lado e dizia, qual é o teu nome mesmo? Aí o outro virava para o outro, qual é o teu nome mesmo? Aí daqui a pouco o outro, qual é o teu... Quando eu vi uns 3, eu falei, aí gritou na minha alma, falei, eles são até da mesma igreja, mas não são da mesma família. Essas pessoas não se conhecem. Essas pessoas não se relacionam. Essas pessoas não se pertencem. Foi quando eu comecei a quebrar a ideia do seguinte, só tem um jeito da gente viver igreja aqui. Se a gente começar a viver igreja em casa. Eu e minha mulher, a gente tem uma mania de fazer compra. Pode acabar tudo lá em casa, mas provavelmente tu vai abrir a minha geladeira e você vai ver a carne da visita. Porque toda sexta-feira, geralmente, a gente tem hábito de convidar alguém para jantar lá em casa. E toda semana a gente inventa 4, 5, 6, geralmente casais, para ir jantar lá em casa. E não é porque a gente quer abençoar essas pessoas, não. É porque a gente é muito abençoado quando recebe essas pessoas lá. É engraçado porque quando Hebreus vai falar de anfitrião e de hospitalidade, vai dizer que, sem saber, alguns hospedaram anjos. E eu fico imaginando, se mandar anjo na casa de algumas pessoas aqui, se o anjo vai conseguir entrar. Como é que eles viam a hospitalidade no Novo Testamento? Seja hospitaleiro um com os outros, lembrando que hospitalidade é amor de irmão com o estranho. Não é com quem eu conheço, é com quem eu não tenho nem relacionamento. Quando a gente lê em Timóteo, está lá na categoria de líder, de obreiro, de pastor.
hospitaleiro. Mas eu gosto de algumas coisas aqui. Porque se em Romanos Paulo disse, pratica ela, em Hebreus está dizendo, não esqueça. Está na rua. Porque ela disse, não, porque tem umas crianças aí que estão quebrando a minha porta. Eu falei, é isso aí, irmã, é o preço de ser hospitaleiro. Pagar a conta. Arrumou a sala bonitinha, na primeira semana de Gesel, ela falou, meu Deus, é isso que é Gesel? Na outra semana os irmãos já estavam no conjunto com os cachorros na varanda. Eu falei, irmã, se deixar mais uma semana, só bota a gente no portão. Eu falei, é mais fácil pegar a criança que está quebrando tudo e dar uma moca. Estou brincando. Mas você precisa fazer isso sem se queixar. Agora eu gosto disso aqui, ó. Olha como é que Paulo escreve para Timóteo para falar para separar alguém para ser obreiro. Que ele seja irrepreensível. Alguém aqui quer um pastor vacilão? Alguém aqui aceita um pastor que vive pisando na bola? Alguém? Ninguém. Ok. Que seja marido de uma só mulher. Alguém aqui aceita um marido com duas esposas? Alguém aqui? Não, ninguém. Que seja equilibrado. Alguém aqui aceita um pastor desequilibrado, que você começa a conversar com ele, no meio da conversa ele começa a te xingar. Mas vai! Gosta da ideia? Não, meu pastor é nervoso. Meu pastor... Gosta da ideia de um pastor desequilibrado? Um cara que compra e não paga ninguém, não sabe nem comprar, sabe gastando. Tenha domínio próprio. Agora escuta, seja respeitável. No último lá, capacitado para ensinar. No meio está lá, hospitaleiro. Isso aqui não está, se der, seja hospitaleiro. Isso aqui está na característica ali. Do mesmo jeito que esse cara só pode ter uma mulher, esse cara precisa ser alguém que tem amor ao estranho. Se um estranho chegar na tua igreja, tu deixa ele dormir lá ou fica com medo de ele roubar ela? Na minha igreja, esses dias eu acabei de dar aula dessa, eu falei assim, eu não sei se eu sou tão hospitaleiro, porque eu não me lembro qual foi a última vez que eu botei um estranho para dormir na minha casa. Acho que Deus ouviu aquela aula, só pode. A gente fez um Moriá lá, 3 dias de jejum, direto lá na igreja. O pessoal gostou, a gente vai fazer um próximo agora de 4 dias. Foi bom, perdi 4 quilos. Meu problema não é o jejum, é a reposição. A reposição é sinistra. Mas aí no primeiro dia do jejum do Moriá, no ônibus da igreja acharam um adolescente de 15 anos dormindo lá. Ele com o olho roxo de espancamento da família. E agora? As crises. Usa droga? É ladrão? O que vai fazer? E aí eu me lembrava disso o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu dizia, como é que eu vou servir esse cara? E todo escabriado, um moleque não tem problema com o homem, porque o pai é o abusivo que bebe e bate, não quer dar referência de família. E aí eu fui catando algumas coisas, algumas informações dele para poder achar ele dentro do conselho tutelar da cidade. Mas eu não podia deixar ele continuar dormindo no ônibus. Então a gente estava em 3 dias de jejum dentro da igreja. Eu falei, cara, a gente está em jejum. É bom para testar os irmãos. Entra e toma café. Entra e almoça. Foi chegando à noite, dorme. Arrumaram um colchão. Os adolescentes já falaram, eu trouxe a bermuda a mais. Já deram para ele. O outro tem uma camisa a mais. Deu para ele. O outro tem um chinelo a mais. Sexta, sábado, domingo, acabou o congresso. O que a gente faz com ele, pastor? E o nome da casa que a gente comprou, que era Macumba, chama-se Open House. Casas abertas. Falei, a casa abriu. Está inaugurada. Deixa o Luiz aí. E durante a semana eu ficava pensando, se moleque roubar uma parada lá, meu irmão.
Aí eu me lembro que a libertação foi nisso aqui. Eu virei para a Priscila e disse assim: se esse garoto roubar o som da igreja, a igreja fecha. A Priscila: não, nossa igreja tem condição de comprar outro som. Se ele roubar uma televisão, a igreja fecha. Ela disse: não, a igreja tem condição de comprar outra televisão. Eu falei: então deixa ele lá e vamos esquecer e vamos amar. Segunda-feira ele estava numa das células nossas e chorando. Ele disse: eu preciso de Jesus. Ele já ganhou um monte de pai e mãe na igreja. E todo dia alguém leva almoço, outro leva janta, outro leva o café. E esse garoto está lá, já estão vendo escola. Estão vendo um monte de coisa, um jeito de tratar a família dele e cuidar dele. Mas eu fico imaginando, se eu não soubesse disso, que tratamento eu daria para esse estranho. A gente só vai viver a cultura de voluntariado quando a gente entender que isso precisa ser mudado em casa. Tua casa está pronta para receber um GCL? Tá não? Então não adianta vir aqui na igreja dar café para os outros. Você é uma farsa. Você é um fake. Eu amo Jesus dizendo para os discípulos dele, e escuta isso: se nada do que eu disse até agora entrou na tua cabeça, tomara que entre agora, porque eu vou com o meu coração no que falta desses 10 minutos, sei lá. Jesus olha para os fariseus e fala para eles assim: que a vossa justiça exceda a justiça dos fariseus. Jesus não está dizendo que os fariseus não são justos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: só vai dar certo aqui com a gente. Só vai dar certo aqui com a gente se o que a gente fizer no reino ser maior do que esses caras estão fazendo na religião. Está comigo ainda? Você acha de verdade que a gente ganha da LBV dando comida? Legião da Boa Vontade dando comida? Ah, não é tua cesta básica na ceia que você vai ganhar. Os caras são muito bons. A galera do espiritismo são muito bons nisso. A Warren Buffett nem morreu e já deu toda a sua fortuna para caridade. O cara da Microsoft, o Bill Gates, já deu tudo para caridade. Você não está dando nem a tua sala para botar um GCL. E Jesus está dizendo: cara, se a tua justiça não exceder dos fariseus, você não está vivendo o evangelho que eu preguei. Qual é a justiça dos fariseus, pastor? Uma justiça de aparência, mas sem interioridade. Todo religioso tem uma aparência de salvo, uma cara de salvo, mas um coração oco e morto. Qual é a maldição do meu tempo? Ser superficial. O nosso tempo é um tempo de gente rasa. A gente não fica fundo em nada. Porque a gente está satisfeito com uma selfie que aparece que a gente está bem. Com status que mostra que a gente está bem. Todo Natal a gente faz um monte de comida. Joga fora logo na semana seguinte. Mas a gente não faz Natal pensando: quem é que não tem comida e eu posso trazer para minha casa? Pelo contrário, se alguém querer entrar no nosso Natal, a gente fala: deitão, né? Isso aqui é coisa de família. O que você está vindo fazer aqui? Fulano nunca fez um Natal e quer ficar comendo no meu Natal. Isso é teu pecado. E você está falando de Sodoma e Gomorra porque eram homossexuais? Não, o problema maior deles é que eles nunca amaram o estranho. Quando o estranho batia na porta, eles diziam: esse não é meu. Eu amo Jesus porque os fariseus e os saduceus vão perguntar para ele que mandamento, ou como se define a lei. E ele vai dizer: você precisa amar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Logo depois ele diz assim: o segundo mandamento semelhante a esse é que você ame o próximo como você mesmo. Mas existe um terceiro, ele vai dizer assim: um novo mandamento vos dou. Que vocês se amem como eu vos amei. Não é me amar, é me amar como Jesus me amou. Pegou o nível? Como é que Jesus me amou? Morrendo por mim. Você está pronto para morrer por esse irmão que está do teu lado? Essa igreja é rasa, porque essa igreja quer ser servida. E quando tenta servir, é só devoção voluntária, é só idolatria. Porque o teu serviço é sua idolatria. De vez em quando eu encontro um obreiro idiota dizendo: tenho cavado muito poço. Eu fico pensando: tu está acreditando que é com o teu mérito que você vai vencer? Você quer ver a parte mais nojenta que eu vi nos últimos dias?
O que eu vivo na Vinde é um milagre, eu tenho consciência disso, até porque eu não tenho nem capacidade para isso. Eu vejo a habilidade de governo e de gestão do pastor Aguinaldo, eu fico olhando e falo, eu sou uma piada. Mas em 3 meses a gente saiu de uma igreja de 70 lugares para uma igreja de 810, gastando um dinheiro que eu não sei nem de onde veio, e eu não devo R$1. Está tudo pago, e tem mais uns 50 mil guardados na conta, para começar a terminar o resto da obra. Eu estou na entrada de uma favelinha, no Belfor Roxo, no Farrula. E, sinceramente, o que a gente vive lá não é normal. Eu tenho consciência disso. Mas é engraçado porque todo esse período que eu me dediquei a discipulado, e somente a discipulado, eu nunca ganhei no meu ombro um tapa nas costas dizendo, é isso aí, forme Cristo nas pessoas. Mas quando eu levantei um prédio para 810 lugares, as ligações vieram. Eu me lembro de um tio dizendo, você é o orgulho da família. E eu pensei, eu sou orgulho da família porque levantei um prédio. Você é orgulho da família porque você prega demais, você pregou nos Gideões. Oh! Você é orgulho da família porque todo mundo está falando de você aqui no bairro e na cidade. Isso é raso. E isso é a mentira. Porque o mandamento de Jesus não foi construir um prédio, o mandamento de Jesus foi ame esse irmão a ponto de morrer por ele. É por isso que quando Jesus é perguntado quem é meu próximo, Jesus fala, eu te conto quem é o próximo. O próximo é aquele que caído e estranho, e quebrado e estranho, e feio e estranho, e machucado e estranho. No meio do caminho vai ser ignorado pelo sacerdote, vai ser ignorado pelo levita, vai ser ignorado por quem está passando. Mas alguém que olha para dentro de si e diz, esse caído não é caído, esse caído é meu irmão. Você está esperando alguém ter cara de ajuda para você ajudar? Se a gente quer viver cultura de voluntariado, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é que eu vou ter que amar as pessoas como eu me amo. E isso começa a abrir na porta da minha casa. Você almoçou, né? De vez em quando tem uns hipócritas na igreja. Eles falam, eu não dou dízimo e oferta na igreja porque a igreja não ajuda ninguém. Porque se fosse para ajudar pessoas, eu daria. E eu tenho um argumento muito bom para esse cara. Geralmente eu começo perguntando, você jantou ontem? E ele sempre diz, jantei. Repartiu com quem? Aí eu pergunto, e ontem de ontem? Você jantou? Ele diz, jantei. Repartiu com quem? Não, calma aí. E semana passada você jantou? Jantei. Repartiu com quem? A gente fica esperando a igreja fazer alguma coisa, mas você não entendeu que a igreja é você. Você continua tomando café, almoçando, jantando, dormindo, está repartindo com quem? Aí Jesus vai terminar dizendo assim, sabe como é que eles vão saber que vocês são meu discípulo? Não é pelo jeito que vocês pregam. Não é pelo jeito que vocês oram. Mas é pelo jeito que vocês se amam. Eu amo os discípulos no caminho de Emaús, porque Jesus pregou para eles, eles não voltaram para casa. Jesus abriu as escrituras com muita teologia, mas eles não voltaram para casa. Você quer saber como Jesus fez eles voltar para casa? Sentando na mesa, pegando no pão e repartindo. A igreja não vai ser conhecida pelo jeito que come. A igreja vai ser conhecida pelo jeito que divide. Essa cidade está pronta para ser incendiada. Mas quem vai servir ela? Você tem que escolher agora se você vai ser um consumidor dessa igreja ou você vai ser o consumido. Porque a gente vive a cultura do consumido. E deixa eu te falar uma coisa, é muito bom ser bem recebido. Mas deixa o cara da multidão ser bem recebido. E você que é discípulo, seja o consumido aqui dentro. Entra aqui para ser consumido. Seja consumido pela visão, seja consumido pelo amor por Deus, seja consumido pelo amor por pessoas, seja consumido por amor por Cristo, seja consumido, dá tudo que você tem. Tempo, energia, recurso. Entrega tudo que você tiver que entregar aqui. Para quê, pastor? Para que a tua vida vale a pena alguma coisa. Parabéns porque você prega. Parabéns que você está no seminário. Parabéns que você está aspirante. Não seja piada da próxima geração.
Você já deve ter conhecido um monte de piada da outra. Uma cena me incomoda e termina aqui. O jeito que Jesus escolheu ser lembrado na última foto em família. Eu não sei você, mas se contasse para mim que amanhã eu vou morrer, talvez eu ficaria meio deprimido. Talvez eu ficaria em solitude. Talvez eu ficaria recluso. Talvez eu procuraria a Deus. Mas Jesus decidiu fazer uma festa. E nessa festa ele fez 3 coisas. E essa é a foto. E escuta isso. Pintaram um quadro da última ceia que é mentira. Aquele quadro da última ceia é uma mentira. Jesus no meio, discípulos à volta, e as pessoas o servindo. Não, não é, esse não é meu Cristo. Pode ser o teu, aspirante. Pode ser o seu, seminarista, mas não é o meu. O meu, quando chegou no último dia, no penúltimo dia de vida, quando ele viu que já está chegando, vou morrer nessa semana. Primeiro, arruma uma mesa. Para quê? Para a gente repartir. Segundo, arrume amigos. Mas tem Judas. Qual o problema? Judas não é meu amigo, mas eu sou dele. Não escolha ninguém. Quem quiser vir para a festa, deixa vir. Até Judas. Na boca eu vou dar graças. Graças porque vai morrer? Não, graças porque estou vivo e vivo o propósito. E faz outro favor para mim. Procura alguns pés sujos. Por quê? Porque a gente reúne amigo, come na mesa, mas lava o pé um do outro. Bacia na mão, toalha na cintura, pé sujo. Porque ele não veio para servir, para ser servido. Ele veio para servir. E aí ele olha para os discípulos e a gente fica olhando o que ele faz e esquece do que ele disse. Ele diz o quê? Ô gente, o servo nunca será maior do que o seu senhor. O que ele está dizendo? Eu não me rebaixo aqui. Ao mesmo tempo, é óbvio que eu estou servindo. Mas se eu que sou maior estou servindo, por que você que não é o maior não faz a mesma coisa que eu? É óbvio que tinha bacia ali. É óbvio que tinha água. É óbvio que tinha toalha. Mas sabe por que naquela reunião ainda tinha gente com o pé sujo? Porque não tinha ninguém disposto a lavá-los. Quando que eu começo a lavar os pés sujos da congregação? Quando eu paro de me amar tanto e começo a amar você mais do que a mim mesmo. Servir pessoas não é ser rebaixado. Servir pessoas é ser semelhante a Cristo. As pessoas querem ser iguais a Jesus. Um dia perguntaram para o pastor e eu amei a resposta que ele deu. O que o senhor faria se alguma pessoa do teu ministério te traísse? Ele disse, a primeira coisa eu daria um glória a Deus. Alguém disse, por quê? Porque nesse momento, ao ser traído, eu estaria parecendo com Cristo. Se Jesus foi traído, por que eu não vou ser? Mas quando a gente começar a ver bacia para lá e para cá, toalha para lá e para cá, e gente de pé sujo sendo lavado, a gente vai começar a entender. Estamos parecendo com Jesus. A gente vai servir com o que tem. Não espera a tua casa ficar reformada para dar um almoço para alguém. Você almoça todo dia, então serve o que tem. Mas olha para dentro de você e fala, eu vou ser um anfitrião. Eu vou ser um voluntário. Eu vou ser alguém que serve. Sabe por quê? Porque senão daqui a algum tempo, você vai ser mais um fariseu raso, que tem aparência, mas não tem profundidade. Pastor, onde está a nossa profundidade? Na toalha da cintura, na bacia na mão e no pé do irmão que entrou sujo, mas agora está lavado, porque eu decidi amar ele mais do que a mim mesmo. Coloca a mão no seu coração, por favor.
Eu me lembro que na pandemia o Espírito Santo me visitou e me perguntou: quantos discípulos você já fez para mim? E eu engasguei porque meu projeto de vida era construir uma igreja. Foi tão bom ouvir aquilo, porque construir não foi mais minha prioridade. Fazer discípulos vai ser a minha vida. E é engraçado isso. Só foi eu cuidar da coisa certa que Deus foi me dando as coisas que eu nem precisava mais. Coloca a mão no seu coração e feche os seus olhos e ouça isso. Se fechar os olhos não te mantém acordado, feche os olhos. Se já está dormindo, fica aberto. Qual foi a última pessoa que você serviu? Você está gastando a tua vida para quem? Para você ou para Cristo? Qual é o serviço da tua vida? Para que você está se movendo? Deus pode mandar um estranho para a tua porta ainda hoje? Porque a gente vai ser na igreja aquilo que a gente está sendo em casa. A cura do corpo está no corpo. Quando eu vejo as pessoas mais problemáticas que entraram na minha igreja se tornando as pessoas mais relacionais, eu me alegro porque eu entendo que abrir a porta da minha casa sempre trouxe cura para ela. Você não vai melhorar ficando longe de gente. Você só vai melhorar perto de gente. Não espera achar gente igual a você. Porque pode ser que essa pessoa igual a você é só mais um doente para concordar com a tua doença. Eu não quero ser seguido por quem gosta de mim. Eu quero me relacionar com todas as pessoas possíveis. E escuta uma verdade. A briga do mundo é para a gente ter direitos iguais. Só que Deus nos fez totalmente diferentes. Não tem ninguém aqui igual, e essa é a nossa riqueza, ser diferente. Então, quando eu almoço com você, eu tenho o que eu não tenho. Quando eu janto com você, eu tenho o que eu não tenho. Quando eu converso com você, eu tenho o que não tenho. Pode me soar estranho, mas me completa. O Espírito Santo está dizendo para você: eu quero dar uma igreja atraente. A questão é, você vai parar de negligenciar isso? Você vai ser um anfitrião na vida? Você vai ser voluntário para amar as pessoas como eu amei você? Só tem uma coisa que dá para a gente, não é coragem, é amor por Deus. O voluntário não é uma pessoa que tem coragem de servir. O voluntário é uma pessoa que decidiu amar Deus mais do que a si mesmo. E só tem uma coisa que pode nos alistar no serviço: o amor de Deus que nos constrange. Se de alguma maneira Deus está te constrangendo aqui, dizendo: você não tem que servir para ser um ídolo. Sabe qual era o maior problema dos fariseus? É que eles queriam um ídolo. E o ídolo era eles. Porque eles serviam para se achar melhor. Ele dizia: está vendo? Eu faço o que ninguém faz nessa igreja. Isso não é servir. Isso é só farisaísmo. Servir porque vai ser consagrado, isso é idolatria. Servir para ser aplaudido, idolatria. Servir porque tem funções, idolatria. Servir como? Porque amo. Um dia perguntaram para mim: se a igreja parar de pagar salário para o senhor, o que o senhor faz? Eu, a mesma coisa que eu fazia antes dela me pagar. Porque eu sempre amei isso aqui. E nunca foi por dinheiro que eu servi isso aqui. Nada vai mudar, porque eu amo demais estar. Deve ser por isso que a minha igreja construiu esse ano, sem me pagar R$1 de salário, eu vivi. Preguei do mesmo jeito, amei do mesmo jeito, abracei do mesmo jeito. Pastor, por quê? Porque nunca foi por mérito, sempre foi por amor. Eu trabalho tanto e ninguém me dá valor. Isso tem nome, idolatria. Você não quer serviço, você quer ser idolatrado. Eu não quero que ninguém me dê valor, eu não quero ser notado nessa igreja. Eu quero amar Jesus como Ele me amou. Pastor, como é que eu mostro amor por Jesus? Servindo pessoas.
Você não mostra amor por Jesus só. Se for para limpar banco, porque pessoas vão sentar nele, achou. Mas se for para pessoas olharem para você e dizer, olha como essa pessoa é legal. Você só buscou a justiça dos fariseus. Ser reconhecido pelos homens. Aonde que meu reconhecimento é produzido, pastor? No secreto. E o Deus do secreto me recompensa no público. Se há algum tipo de constrangimento em você, me escuta isso, porque arrependimento é coisa de salvo. Só salvo se arrepende. Ímpio não consegue. Mas se algum constrangimento nasceu em você agora, seja do que a gente está ouvindo aqui agora, ou seja do que veio nascendo durante o dia, e você entende que você pode servir melhor, e você quer servir melhor. Você quer ser um voluntário por amor, não por cargo eclesiástico. Você quer voltar a ler a Bíblia por prazer, e não porque vai pregar domingo à noite. Você quer orar não porque está com medo do lobo, mas porque não consegue ficar sem ouvir a voz do Pai. Se há um constrangimento em você, então é o Espírito Santo produzindo fruto digno de arrependimento. A minha pergunta é só, o meu desejo é só um aqui agora. Se aliste para a nova temporada da sua vida. E a nova temporada da sua vida, você é o anfitrião. A próxima temporada da sua vida, o teu carro vai servir pessoas. Você vai terminar o culto procurando gente para dar carona. Você vai parar de dar carona para os outros esperando que te ajude com a gasolina. Porque se Deus te deu o carro, imagina a gasolina. Você vai procurar um jeito de servir pessoas, e amar pessoas, e cuidar de pessoas. Você vai olhar para dentro de você e vai dizer, falta 3 meses para terminar esse ano, eu vou terminar esse ano amando como Jesus me amou. Aleluia. Se isso é verdade em você agora, se o teu coração se move para isso, aí eu te convido a junto comigo, descermos na casa do oleiro agora, e dizer, Senhor, eu ouvi a tua voz, eu ouvi o teu chamado, e eu vou ser voluntário para a próxima estação. Eu vou servir como nunca para a próxima estação. Se você pode fazer isso, se você ouviu a voz de Deus agora nisso, vai sair do teu lugar e vai vindo aqui na frente, porque eu quero orar junto contigo.